Boa tarde a todos. Hoje a live é um pouco mais cedo, em função de compromisso, mas vai ficar marcado para todas as quintas-feiras, às 19h30. E hoje eu tenho uma convidada especial. Enquanto ela não chega, me diz se está tudo ok aí. Se está ouvindo, se o som está saindo, se está colocando os aviãozinhos aí. Eu preciso convidar a minha colega Silvina Halber, que vai falar sobre a diabetes. Tudo certo, Silvina? Como é que eu te chamo aqui? Hoje solicitado é a questão da ansiedade, que vem trazendo vários sintomas. Opa, que bom que chegou minha convidada. Opa, Bem-vindo. boa tarde. Boa tarde. Enfim, consegui, né? Tá aqui me Sim, batendo tudo, mas a consegui. gente vence as próprias ansiedades quando a gente se desafia a fazer algo diferente, né? É exatamente Porque isso. esse tema de hoje, a ansiedade, para mim, tem tudo a ver comigo, né? Eu já me sabotei muito porque eu cedi à ansiedade, eu não entendia por que que eu tinha tanta ansiedade, né? Então, a gente aprende a conviver com ela e faz algo de bom com isso. Ela É é isso. positiva. É exatamente isso. É a positiva, né? Que eu quero, eu preciso, eu estou esperando algo, então isso é positivo. Então, a ansiedade saudável, quero que aconteça. E aí ela é positiva. Um dos temas também que eu vou colocar como nicho, porque é um dos temas mais procurados. Ansiedade, 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 que desencadeia outros sintomas. Vários sintomas, a gente não vai falar de hoje dos outros. Mas quando eu comecei a estudar, eu não percebia que a diabetes também tinha a ver com a ansiedade. E hoje, revendo, olhando aqui um roteirozinho, tem tudo a ver. Né? É a expectativa. E hoje o Brasil, antes da pandemia já tinha, e hoje o Brasil não, o mundo inteiro sofre de ansiedade. Né? Aliás, todo ser humano está vivo para estar sofrendo com ansiedade. Então, eu sou Paulo Brito, sou terapeuta integrativo. Lá no Instagram estava como terapeuta de família, porque não adianta a gente cuidar de um membro se a gente não consegue conseguir da família. Só que a família vai no tempo dela, a gente não pode querer antecipar. No início eu fiquei meio frustrado, eu queria muito ajudar, e hoje as pessoas aos poucos vão pegando ritmo, vão entendendo. Colocar aqui a cara na tela é a segunda vez, e eu não estou ocupado. A E família, tem você. a família vai no tempo dela e a gente vai com muita ansiedade, a gente quer resultados muito rápidos. E a família nos ensina que nós estamos nos enganando, que a gente precisa ter paciência com a gente primeiro, né? Mas se apresente, seja bem-vinda, você manda, como se diz na gíria popular, né, na live. É um prazer enorme ter você comigo. Tá, ok, então. Então, Paulo Brito, eu sou Silvina Halber, eu moro aqui pertinho de Foz do Iguaçu, no Paraná, uma cidadezinha pequena. E eu sou professora aposentada e por causa de minhas próprias doenças, de minhas próprias dores, ansiedade, depressão e diabetes, tudo junto, eu resolvi, quando estava me aposentando com tanto medo de tudo isso, com tanto fundo do buraco que eu cheguei, resolvi me estudar, me entender e me curar. E com isso, de repente, eu vi que eu também posso ajudar os outros a fazer esse mesmo processo, né? E agora faz algum tempo que eu estou atendendo como terapeuta da medicina germânica, mas eu tenho conhecimento sistêmico também que eu uso junto, né? E muitos outros conhecimentos, a espiritualidade, tudo isso não dá para separar. Por exemplo, um terapeuta sem uma espiritualidade equilibrada, sem uma fé num Deus, num ser superior, não é um terapeuta, porque nós não somos carne, né? Nós somos tridimensional, né? Somos mais espírito do que físico, né? Então, se a gente, como terapeuta, olhar para o diabetes, por exemplo, sem entender o que se passa na alma, na essência, no sentir todo da pessoa, a gente não consegue ajudar ninguém, né? Então, a gente precisa estar bem com a gente
para a gente entender qual a parte que a gente pode ajudar o outro a encontrar esse bem também, né? Encontrar esse caminho, né? E a ansiedade é algo assim que eu já fiz várias lives sobre isso. No começo eu fazia live sozinha, e quando eu fazia live sobre a ansiedade, eu entrava em tanta ansiedade que eu quase não conseguia falar. De tão Imagina. ansiosa que eu ficava já 1 hora antes da live, né? Não era só no momento da live. Então eu aprendi muitos recursos para me acalmar, né? Esses recursos são úteis, são interessantes, só que eles não resolvem o que está por trás. Por que eu fico ansiosa? Por que eu tenho tanto medo de fazer algo, né? Então as lives são muito curativas nesse sentido. A gente começa a se entender, começa a ver o que passa dentro do nosso coração, do nosso sentir. Tem um nome aí que eu conheço que chegou aí, a Deusa. É sua É, esposa? sim, Prazer te ver aqui. Então, isso. Paulo, a ansiedade, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então, quando a gente sente ansiedade, é porque nosso cérebro, que é baseado no nosso ego, na nossa proteção, o nosso cérebro sempre quer que a gente fique bem, que a gente sobreviva, né? Então, se a Exato. gente tem muitos picos de ansiedade, que nem o meu caso era sempre, prazer também, Adeusa. E quando a gente tem muitos picos de ansiedade, ou quando a gente fica doente por causa da ansiedade, que nem a maioria das pessoas... A ansiedade está por trás de todas as doenças. Ela é o que faz a doença agravar, ela não causa. Ela só é um sintoma de que é algo que não está bem, e quando a pessoa não olha para esse sintoma e simplesmente... eu sempre falo assim que se o seu painel do carro liga a luzinha e você vai lá e quebra aquela luzinha, você está, que faz, por exemplo, tomar uma medicação para ansiedade, se a pessoa só quebra aquela lampadinha que acendeu ali e não olha por que ela acendeu, ela vai continuar ali queimando, né? Ela Exato. vai estar ativa, ela não apagou, você só não está mais vendo, né? Então, 30 anos atrás, quando eu tinha muitas crises de estresse, eu era muito nervosa, muito estressada, né? Aí meu casamento estava afundando. Aí eu fui procurar ajuda sobre isso. Aí na medicina convencional me deram medicação. Ritalina, essas coisas que o Exato. professor sempre tem que tomar, né? Não tomei, porque eu sempre fui do contra. Eu já era pré-diabética na época, né? Então não tomei a medicação para ansiedade naquela época. E uns 10 anos depois, de novo, com muitas crises, e sempre, nunca acalmava essa ansiedade, esse estresse nervoso, né? Eu fui procurar na alopatia, na homeopatia, chás e coisas, né? E me deram chás, mas não resolveu nada, porque eu simplesmente eu apagava quando eu tomava um chá calmante para ansiedade, eu dormia dias sem parar. Porque lá dentro, minha alma já estava dizendo, você tem ansiedade porque você não quer a vida que você está levando, né? Você não está feliz com essa vida, mas você não tem coragem de tomar uma decisão. Era essa a mensagem da minha ansiedade. Aí, tomando chá calmante, o que fazia? Então, vou dormir para me fingir de morta. É isso que a medicina germânica fala, né? Quando a pessoa quer dormir muito, tem pessoas que gostam de feriado para dormir, de noite tem que dormir, dorme cedo, de manhã não tem coragem de levantar. O objetivo do corpo, quando ele faz a gente ter muito sono, acordar muito cansada, é porque a nossa vida está tão ruim, tão né? Que o nosso corpo quer nos ajudar para a gente dormir o tempo todo, para não sofrer, para a gente não ver essa vida ruim que a gente tem, né? Então, tem uns bichinhos até que se fingem de morto, é o mesmo sentido, né? O gambá, por exemplo, se tu dá um susto nele, ele se joga e finge que está morto, né? Quando passou o perigo, ele levanta. A ansiedade é mais ou menos isso, só que ela faz o sentido contrário. A ansiedade tira o sono, a ansiedade faz a gente ficar em alerta o tempo todo, né? A gente não consegue dormir, não consegue relaxar, né? Então, faz muitos anos que eu estou tentando meditar, agora que eu estou conseguindo, né? Então, são coisas que a gente precisa curar o que está dentro da alma para a gente acalmar a ansiedade. Tomar medicação, tomar calmantes, fazer essas coisas. A gente não está se curando, a gente está adiando o problema, e quando ele estourar, como diabetes, por exemplo, aí, às vezes é bastante tarde, né? Porque a diabetes, quando ela fica, que nem no meu caso, eu com 20 e poucos anos eu já era pré-diabética, eu não sabia, né?
porque eu tinha muita baixa glicemia. E eu não sabia que isso era já uma diabetes. E aí nunca olhei para isso e isso vai agravando. Por exemplo, se eu não vejo isso nem hoje, pode ser que uma hora ia estourar minha diabetes e meu pâncreas ia estar seco. Porque muitos anos dentro do problema, da ansiedade não tratada, dos sintomas não tratados, o pâncreas, o fígado, eles vão entrando em... Eles vão perdendo a função, eles não conseguem mais dar conta, né? Porque o pâncreas que produz a diabetes alta e também a diabetes baixa, né? Por exemplo, produz demais insulina e de repente ele produz demais açúcar. Por exemplo, ó, não sei se sua esposa que está aqui, se ela também tem os picos, a Deusa, ela também tem picos de diabetes muito elevado, muito baixo? Ela já, eu não sei se ela vai falar, mas ela controla, Mas entendeu? Ainda está tomando, controla com ainda tá medicação, mas tomando, se não tomar, todo ainda diabético tá tem tomando, isso. tomando as furadinhas, aí eu perguntei para ela, vai tomar as furadinhas até quando? Será que tem? Porque você viu, ela sabe que ela tem, né? Porque quando precisa tomar a insulina, quando precisa aplicar, é porque a pessoa já está com sensação no corpo, né? E se tomar demais insulina, ela vai baixar, vai dar o outro efeito, né? Então é porque o pâncreas não consegue mais administrar, o fígado não consegue mais administrar a insulina injetada. Por que tem que tomar insulina na pele, na subcutânea? E não pode tomar medicação via oral? Tem pessoas que podem, outras pessoas não podem, não funciona mais. A pessoa que não funciona mais a tomar a medicação oral, por exemplo, minha mãe tomou 30 anos medicação só via oral. E sempre conseguiu controlar com isso, né? Ela nunca precisou aplicar insulina. Porque essa pessoa ainda tem fígado e ainda tem pâncreas. E a pessoa que não tem mais, que já está muito ruim, ela precisa tomar insulina porque tem que já ir direto para o sangue. Porque não passa, o fígado não metaboliza mais. Porque quem administra o remédio que entra dentro do corpo via boca é o fígado, né? Ele tem que transformar isso em, tipo assim, a pessoa toma metformina, que a maioria das pessoas tomam, a toma oral é injetável, então ainda está fazendo algum efeito oral, né? Mas em casos extremos, daí aplica insulina, é isso, né? Então, quando a pessoa fica muito tempo com a diabetes ativa, com o pâncreas em pane, o fígado em pane, sofrendo, e aí chega uma hora que o fígado já criou muita gordura, ele já está cheio de buraco, né? Por exemplo, quem tem gordura no fígado, o fígado já não está mais inteiro. O fígado, que é uma parte bem grande do nosso corpo, ele está tudo furado, tipo um ninho de abelha, cheio de camadas ocas, né? E essas camadas ocas que são a gordura no fígado. Quando a gente está dormindo, aí o fígado começa a se recuperar, vai enchendo de gordura, né? Para fechar de novo esses buracos. Toda a gordura no fígado é uma tentativa do corpo curar aquilo que foi estragado, né? Então a gordura no fígado se forma nos momentos de paz, nos momentos de relaxamento. E o pâncreas também, né? Ele faz toda essa função. Nossa, Paulo, cortei tua palavra, você tem alguma contribuição? Senão eu continuo falando. São curiosidades que para mim o diabetes é novo, né? E é uma causa, a origem dela seria uma causa da resistência. Eu não quero aceitar algo, eu não suporto isso, eu não aceito isso. E isso pelos órgãos sentidos, né? Pelo tato, pelo tato, paladar, nariz, olfato, visão. Eu não quero, eu não resisto isso, eu não suporto isso. Aí é que vai, aí que o cérebro pega como gatilho, né? Trava. Isso. Então, mais adiante eu vou esclarecer um pouquinho mais como isso é aplicado, como é que a ansiedade interfere nesse eu não suporto, eu não aceito, eu não gosto, ninguém me obriga, né? O que mais um diabético, um pré-diabético sente, né? Eu não sou obrigada, né? Por exemplo, tem crianças novas que na escola já falavam assim, eu não sou obrigada a fazer isso, eu não sou obrigada, a pessoa que não aceita ordens de ninguém, né? Então, e quem não aceita ordens de ninguém, o que isso tem a ver do sistêmico também? A pessoa está de mal com o próprio pai, né? Que é uma autoridade, né? Então, a pessoa que
que briga muito por causa de política, que briga muito por causa de religião, que briga muito quando é nova ainda, lá na frente ela vai ter uma diabetes também, porque ela é uma pessoa já que está de briga, ela não consegue aceitar que o outro não concorde com o jeito dela de ver a igreja, por exemplo. Porque a gente não briga por causa de Deus, a gente briga por causa das igrejas, por causa do poder, que é igual à política, né? É pelo Exato. poder que brigam, né? As igrejas, cada uma quer puxar, dizer que é a certa, né? Então, isso é tudo... É um jeito de mostrar poder, um jeito que está por cima. É a briga por território, que é a causa da diabetes também, né? Então, quanto mais o povo briga, mais sinal que a pessoa está desenvolvendo diabetes. Por isso que tem países que têm muito mais diabéticos do que outros países, né? Porque não quer dizer que o país que está em paz não tem diabético, não. Mas quando a pessoa, por exemplo, tem países super desenvolvidos que têm mais diabéticos do que no Brasil. Porque, em proporção à população, né? Porque as pessoas são obrigadas a viver com muita opressão, né? As pessoas não têm a escolha, né? E a diabetes se desenvolve porque a pessoa não tem escolha. Por exemplo, se a pessoa se sente muito dominada, muito obrigada de ficar dentro de uma situação, né? Então, a ansiedade é um sintoma por isso, né? Porque quem está preso, por exemplo, quem está preso dentro de uma situação de um emprego, de um casamento, de uma... Qualquer situação que a pessoa se sente presa, a pessoa quer fazer uma viagem e não consegue porque não tem dinheiro, a pessoa quer fazer alguma coisa e não consegue por causa de um fator externo, a pessoa, indiretamente, a pessoa se sente presa, né? E o que isso causa? Ansiedade, porque eu queria ter e eu sou obrigada a ficar aqui. Então, isso vai causando aumento da glicemia. Porque para eu aguentar ficar nessa prisão que eu sinto, eu tenho que ter mais açúcar no sangue, porque eu tenho que ser mais forte, né? Então, eu tenho que ter mais... eu tenho que sobreviver nesse perigo, né? Por exemplo, a diabetes e a ansiedade estão diretamente relacionadas, né? Não quer dizer que todo ansioso vai ter diabetes, mas todo diabético é ansioso. Isso é certo, né? Então, por exemplo, a diabetes... O que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo para a gente se manter vivo, para a gente sobreviver, né? Então, ela é muito positiva. Se a gente não tivesse essa ansiedade, a gente já teria morrido, a gente já não teria sobrevivido, né? Porque desde que a gente nasce, a gente tem que gritar para a mãe dar de mamar, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente existe, né? A criança chora, né? Tudo. Então, isso já é um sinal que a pessoa tem atividade, que tem a força da ansiedade, a energia positiva, né? Agora, ela fica negativa quando ela é demais, quando ela te domina, né? Então, essa ansiedade negativa, ela nos adoece e ela provoca todas as doenças, né? Ela está junto, não provoca, né? Porque a ansiedade positiva, assim, é aquela que, por exemplo, se você quer fazer uma live, se você não tiver ansiedade, se você não anseia por algo mais, o que é ansiedade? Ansiar por algo diferente, por algo novo, né? Então, se você não tem anseio... E é um comportamento, não é uma doença. Oi? É um comportamento, não é uma doença. Eu desejar algo de ansiedade, claro. Por exemplo, na tua idade, na minha idade, se nós não tivéssemos ansiedade, nós estaríamos aí deitados no sofá assistindo filme, sessão da tarde, nem sei se tem ainda, né? Mas a gente ficaria só ali de boa, né? De boa sofrendo, né? Esperando a doença não tomar conta, né? Então, é a ansiedade que faz a gente ter coragem de levantar do sofá, estudar e vir aqui fazer uma live, né? Então, essa força de a gente empreender em qualquer idade é graças à ansiedade, esse anseio de uma vida melhor que a gente tem, né? E se a gente não tiver ansiedade, a gente vai ter depressão. A gente desistiu de viver. Então, a ansiedade sempre é uma coisa boa quando ela nos motiva para fazer mais. E por que a gente fica doente para a ansiedade? É porque a gente não faz a coisa boa que o corpo quer que a gente faça. É porque a gente se auto-sabota, né? A gente se perde naquilo que a gente gostaria de viver. Porque a gente se entrega, a gente desiste de ser feliz. Aí a ansiedade faz a gente ficar doente. Enquanto a gente... E muitas vezes não pode ficar feliz porque tem os tabus, né? Eu não me conheço, eu me conheço, mas eu não posso ser eu.
tem a questão da igreja, tem a questão da sociedade, tem a questão do que é feio, do que é pecado, que não pode, o que, é que os outros vão dizer. Então as pessoas se ficam. Aí Sim, começa os sintomas, né? As palpitações, a é taquicardia, isso. a sudorese aumentando, do É, nada. Quer dizer, do nada, na nossa linguagem, nada acontece por acaso. é. Né? Mas se a gente olhar como pessoa adulta agora, né? Entre a gente ficar doente e ficar dependendo dos outros e ficar entrando em sofrimento, qual será o que Deus quer para nós? Ele quer que a gente vai contra as regras da igreja, contra o que os outros pensam, ou ele quer que a gente fique doente, fique ali oprimido, sofrendo, sem fazer nada, né? Então, com certeza, essas regras é nós que a gente coloca. A gente que... Exato. E Deus não quer que a gente sofra, que a gente tenha medo do que os outros vão pensar. Boa tarde. É, Boa é. tarde a todos que estão chegando. Eu estou vendo as pessoas chegar, mas não dá para parar, senão a gente se perde, né? Eu também dou boa tarde a todos que estão chegando, boa noite para quem vai assistir depois. Muito obrigado por ter vindo. É exatamente isso, a gente fica bitolado a normas do passado, no cérebro reptiliano, arcaico, de revivendo aquele passado, com medo de ser quem você é, com medo do futuro, com medo. E esse medo é que nos aprisiona. E aí vem os temores, as asfixias, a síndrome do pânico, a sensação de calor, as tonturas, são as manifestações do corpo. E aí corre, Sim. e aí corre para o serviço médico, o serviço público, não é? Já está doente. É. E pensa que melhorou. Remédio é para remediar, mas prossiga. Sem o remédio só vai apagar a luzinha do carro, né? Quando aquela luzinha ligar, porque vai chegar uma hora que vai esquentar tanto que vai pegar fogo, né? Então não adianta a gente trocar, quebrar aquela lampadinha do painel, que uma hora ela vai explodir, né? Então o remédio, ele nunca é uma solução. Ele, às vezes, é necessário para a gente... Por exemplo, no caso de quando a diabetes está muito elevada ou muito baixa, se a pessoa não tomar uma insulina, a pessoa não sobrevive, né? Então ele é necessário. Mas olhar para aquilo que está causando essa diabetes elevada ou muito baixa, vai fazer que o teu corpo não entre mais nessa postura de aumentar tanto o açúcar. Porque quando a pessoa tem os picos elevados de açúcar, é porque alguns dias antes aconteceu algo que fez a pessoa ficar mais nervosa, né? Mais estressada, né? E a ansiedade foi o gatilho ali, né? Não foi a ansiedade que fez a pessoa ficar nervosa, mas ela foi o gatilho porque a pessoa não soube respirar, não soube se acalmar, porque não adianta outro dizer fique calma, porque quem tem que se acalmar na ansiedade é a gente. Então, isso que eu falei lá no começo, eu desenvolvi muitos recursos para eu mesma me acalmar, porque eu precisava, por exemplo, para começar a fazer live, se eu fico dentro da ansiedade, eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu esqueço tudo. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente está muito ansioso? O nosso cérebro começa a produzir tanta faísca, se tu olhar para uma imagem do cérebro trabalhando, ele dá faísca de tudo que é lado, né? E quando a gente fica ansiosa, o cérebro começa a acelerar muito. Por isso que a gente esquece o que a gente queria falar. Por isso que a gente fica nervosa na hora de falar, fazer alguma coisa diferente. Porque o cérebro está é que nem um carro acelerado com a marcha na primeira marcha e acelerando como se estivesse na quinta, né? Então o cérebro ele fica em super função. Aí a gente não consegue mesmo lembrar o que a gente queria falar. Porque o cérebro não está funcionando normalmente, ele está em estresse, né? Está acelerado, né? Está a 220, eu costumo dizer isso. É, Está fora da quilometragem. Para chegar a uma quilometragem ideal, que é 80, vai os métodos terapêuticos que a gente sabe sim. aplicar. E faz diferença. Eu mesma fiz muita terapia já e continuo fazendo. Hoje faz uma semana que eu fiz uma sessão de hipnose com um doutor da medicina germânica para me tratar da minha ansiedade, que está sempre dando uns sintomas que ainda tem coisas, né? Então, mas aí cada vez a gente vai curando mais profundo, né? A gente nunca está pronta, assim, dizer eu não preciso dos outros, né? Porque o ser humano, ele é tão ligado a outras pessoas. Não sei se você sabe a causa da trombose. Por exemplo, o sangue nosso. Por que ele dá trombose quando a pessoa faz uma cirurgia? Porque o nosso sangue, ele cria flocos de sangue, ele se
os aglomera, no sentido assim, porque a pessoa teve uma ameaça de morrer, o que o sangue faz? Ele cria trombos, ele cria, junta tudo para conseguir salvar a vida, para estancar aquele sangramento que é cirurgia, porque sempre é pós-cirurgia, pós-corte, pós-machucado que dá trombose, né? Porque o corpo entendeu que estava com um risco de morrer, de hemorragia, né? Aí o sangue junta tudo em grupo, né? E nós, humanos, somos assim. A gente precisa estar em grupo. A gente precisa estar com outras pessoas para a gente sobreviver. E isso desde lá do tempo das cavernas. Quem fugia de dentro da caverna, o bicho lá fora pegava a pessoa, né? Então, isso desde aquela época até hoje, nós só sobrevivemos se a gente tem relacionamento com outras pessoas, né? Se a gente está de bem com as pessoas. E por isso que a ansiedade é uma das doenças mais, assim, dos sintomas que mais vem à tona, porque a ansiedade é uma resposta quando a gente não está bem no relacionamento com alguém ou consigo mesmo, né? Exato. Então, eu vou falar, você perguntou antes qual é a ansiedade, por que a ansiedade causa diabetes? Eu vou trazer uns pontos ali, que são 4 pontos principais que fazem a ansiedade ser doentia, né? Não tem uma, assim, dizer assim, é por isso que a ansiedade faz a gente ficar doente, né? Então, cada pessoa é diferente e tem vários, pode ter os 4 pontos, né? Eu, por exemplo, eu tinha todos os 4, quando eu tinha depressão e quando eu estava na hipoglicemia, né? Então, olhando, só que de vez em quando eles ainda dão um sinal, né? Porque a gente nunca deixa de ser quem a gente é. Então, de vez em quando a gente tem as sensações ainda, né? Por exemplo, uma das coisas que causa muita ansiedade, quando a gente percebe que a gente perdeu o controle. Por exemplo, a falta de controle, né? Quando a gente quer controlar todo mundo, a gente vê que um filho não está mais obedecendo, o outro também não, a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria, aí a gente começa a ficar ansioso porque a gente se dá conta que a gente não está conseguindo controlar o mundo lá fora, né? E quem somos nós para controlar o mundo? Olha a arrogância, a gente quer estar no lugar de Deus. Nem Deus não controla a gente, Ele deixa a gente livre, né? Então nós ficamos diabéticos, ficamos ansiosos, porque a gente quer controlar o outro. Isso significa o quê? Que a gente tem muito medo daquilo que está dentro da gente, dos próprios monstros, das próprias fraquezas, das próprias inseguranças, e a gente não confia no outro. Por isso que o diabético é uma pessoa que não acredita na outra pessoa, né? O Gil Pereira está falando, minhas avós são diabéticas, porém de grau leve. Sim, e podem também, de repente, se curar, porque a diabetes tem muitas questões. Por exemplo, tem pessoas de 80 anos que nunca tiveram diabetes e, de repente, tem uma diabetes tipo 1 e não sobrevivem por causa da diabetes, né? Assim, numa fase da vida que já não precisaria mais aparecer nada novo, né? Então, é quando aconteceu alguma coisa nova que a diabetes fica elevada de repente. E quando são em grau leve é porque os conflitos que a pessoa passa não são tão assustadores, são situações que a pessoa consegue viver. Então, ela fala assim, tenho ansiedade, pois sou muito apreensiva. Eu vou trazer os 4 pontos, depois você vai entender por que você fica apreensiva, né? Apreensiva, ansiedade, no final é um jeito diferente de falar, né? Então, o primeiro ponto que a pessoa faz, a pessoa fica ansiosa, é porque ela quer controlar os outros, e ninguém pode fazer isso, né? Então, quando você sente ansiedade, você percebe que você está ansiosa porque você tentou controlar a vida lá fora e não conseguiu, então precisa controlar a si mesmo, né? Precisa olhar para as próprias fraquezas, para os próprios medos, né? Nossa, a mãe tem 91 anos e nunca teve diabetes, viu, Adeusa? Que testemunho bonito, né? A Deusa é filha e tem diabetes, a mãe não tem. Então, isso significa o quê? Que a epigenética, as medicinas novas estão provando que a diabetes não tem nada a ver de vir com a mãe, né? Não é hereditária, né? Ela veio, a Deus achou a diabetes por aí no caminho, não pegou da mãe. O segundo ponto que faz a pessoa ficar em ansiedade é quando ela sente impotência. Está um pouco ligado à falta de controle, né? Mas a impotência quer dizer assim, a sensação de não ser capaz de resolver os problemas da vida, né?
Por exemplo, se a pessoa está num emprego ruim, mas ela não tem a coragem de pedir a conta, não tem coragem de empreender em algo por conta, porque ela tem medo de passar fome, ela tem medo que tenha falta, né? Então, ela se sente impotente. E a pessoa que tem essa ansiedade, ela vai ter problema nos ossos, ela vai ter anemia, ela vai ter outras situações de doença, né? E também, às vezes, a diabetes, né? Outra causa da E também, ansiedade que faz a gente ficar ansiosa, ter os picos de ansiedade, é o medo frontal. São situações que a gente vê que estão à nossa frente, né? Por exemplo, tem problemas que a gente teria que resolver hoje, teria que ter resolvido ontem, estão ali. Mas o que que a gente faz em vez de resolver os problemas? Que isso eu sempre fazia. A gente trabalha um pouco de tudo. A gente cuida da vizinha, a gente cuida do outro que está lá no hospital, a gente faz trabalho voluntário, a gente se dedica na igreja, a gente tem o emprego da gente. A gente consegue virar em 50 pessoas ao mesmo tempo para não olhar para o próprio medo, para o próprio problema e não precisar resolver. Então, é o medo frontal que a gente está escondendo. Aí a gente fica apreensiva, a gente fica ansiosa, né? Porque a gente sabe que está ali. A gente sabe que na hora que... Por exemplo, por que dá insônia daí? Na hora que vai deitar, você parou de trabalhar, ninguém mais está, você não está mais cuidando de ninguém, aí você o pensamento acalma um pouco, daí você não pode relaxar, porque se você relaxar, você vai lembrar que você tem um problema de novo, né? Então, para você não lembrar do teu problema que está na tua frente, você fica dentro da ansiedade e não dorme, para não se dar o luxo de lembrar disso, para não sofrer, né? E o último ponto é a sensação de estar só, né? Então, a pessoa que se sente muito sozinha, que se sente abandonada, que também é uma das causas da diabetes, ela começa a inchar. Por exemplo, se a pessoa não faz uma atividade física frequente, ela tem inchaço no corpo, ou também ela tem problema de renais, ela tem problema de ter que ir no banheiro cada pouco, né? Por exemplo, um dos sintomas que a medicina convencional fala que um pré-diabético tem necessidade de fazer xixi toda hora, né? Isso não é pré-diabético, isso é a pessoa que tem necessidade de fazer xixi toda hora, é porque ela está com tanto medo, com tanta sensação de estar abandonada, de sozinha. O que que um cachorrinho faz quando ele anda na rua num lugar diferente, num lugar novo? Se é um cachorrinho macho, ele mija em tudo que é lugar, mesmo que ele não tenha xixi, né? E o ser humano, o que que faz? Quando ele está numa situação nova, numa situação que ele tem que marcar o território, ele tem vontade no banheiro toda hora. Ele chega lá no banheiro, faz um pingo de xixi, né? Daí tá com ardência, tá com infecção urinária, né? Depois. Isso é sinal que a pessoa está se sentindo abandonada, a pessoa não está em um lugar seguro. Não é sintoma de diabetes. Mas a diabetes vem por causa disso. Porque a pessoa não tratou esse medo desse lugar novo que ela estava, né? Então, não sei se ficou claro os 4 pontos. Eu fiz hoje postei lá no meu feed o resumo dessa live, né? Por exemplo, a falta de controle, a impotência, o medo frontal e a sensação de estar só. São os 4 medos, os 4 fatores que causam ansiedade que a medicina germânica provou, pesquisou. E a medicina germânica é uma ciência, não é um achismo, né? É baseado na epigenética, na física quântica, que já tem mais de 100 anos que está sendo pesquisado, né? A epigenética já tem, o Dr. Bruce Lipton já tem mais de 50 anos também que está trabalhando com isso, né? E tem muita ciência que está evoluindo nisso, né? E a medicina germânica também vem em sequência com tudo isso. E esses 4 pontos o Dr. Hammer comprovou que são os causadores, os motivos que a gente entra em momentos de ansiedade. exato. A ansiedade é um dos carros-chefe em qualquer consultório, eu acho que para qualquer terapeuta, para qualquer profissional da área de saúde, né? E muita gente coloca assim, eu estou doente, a minha ansiedade. E aí o cérebro toma posse disso aí. E dá conselho, hoje eu estava vendo a live, dá conselho de jeito nenhum, de conselho para ninguém. Tome chá tal, faça tal respiração. A gente dá orientação. E quando dá essa orientação, e quando insisto muito no conselho, quando eu geralmente atendo, eu não dou conselho. A pessoa, alguém da família, diz assim, se fosse eu faria dessa forma. Mas a paciente, só eu não dou conselho, não posso dar conselho, porque se for bom, vai ter sucesso. E se não der certo?
cada pessoa reage diferente, com organismo diferente, pessoa diferente, Sim. comportamento diferente, visão de mundo diferente, né? Sim. Que tem que pensar fora da caixa, tem que ter a percepção, uma coisa que fala muito hoje, é ter a percepção. Ah, agora eu entendo por que minha diabetes. Ah, agora eu entendo a razão que eu fico com insônia. Agora eu entendo por que eu estou com insônia. Agora eu passei a entender que não, porque estou depressiva. É estar e não ser. Ser é a segurança da vida. Quem tem sentença, é muito comum isso. Tem uma frase que não é, não é, não é a sua história, é o seu sintoma. O seu sintoma conta uma história. A gente vai lá para ver, para o consultório. E as pessoas que se permitem abrir, eliminar as crenças e se permite, eu estou aqui para ser curada, que eu não curo ninguém, nem Silvina cura ninguém. A gente promove os caminhos à autocura usando técnicas, usando ferramentas, que essas ferramentas a gente vai saber quando quiser, individualmente vai nos contactar. Então, as pessoas são muito medrosas, têm medo de tudo, e o medo paralisa. E se fica paralisado, o corpo aí desengateia os gatilhos, né? Vários gatilhos vêm de ser desengateados, um atrás do outro. É o medo de perder o controle, é o medo de ficar louco, é o medo da situação difícil, é o medo do perigo iminente. Não tem medo nenhum, não vai fazer medo, mas as pessoas já controlam isso com o medo, que é difícil, que é impossível, que é ficar apreensivo, as inquietações constantes, e sintomas podem emocionais, pode ser a preocupação excessiva por pequenas coisas. Pessoa... A pessoa muito ansiosa, ela fica bastante negativa, né? Porque ela está tão apreensiva, ela está procurando tanto os perigos em torno, né? Por que a pessoa fica apreensiva, né? Olá, Lucilena, daqui a uns dias ela vai estar na live com a gente, a nossa colega que entrou. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela fica tão negativa, por quê? Porque ela precisa encontrar coisas ruins na vida dela para ela se sentir viva. Porque a gente só está viva porque a gente tem experiências negativas na nossa vida, né? Então, a gente só está viva, por exemplo, tantas espécies que já foram extintas, né? Bilhões e bilhões, né? Ao longo da existência da humanidade, né? Do planeta. E por que os humanos ainda sobrevivem? Porque eles procuram as partes negativas para salvar a vida, para se apegar, né? Só que a gente não precisa conviver. Oiê! A gente não precisa focar nessas partes negativas. Quando a gente percebe que a gente está entrando, a gente fala muito assim, eu sempre dizia assim, né? Os pessoal falavam que eu era pessimista, né? Toda a vida eu me aposentei de professora com essa fama, né? Eu dizia que eu era realista. E as colegas, todo mundo dizia que eu era pessimista, que eu era pé frio, eu era chata mesmo da turma, né? Então, porque eu estava tanto na negatividade, porque eu tinha tanto medo de perder o controle, das pessoas perderem, por exemplo, que eu era tão ansiosa, né? Que o primeiro fator da ansiedade é medo de perder o controle. Eu ficava tanto me defendendo, ficava tanto usando uma máscara de super forte, de conseguir fazer tudo. Eu fazia de tudo. Ao mesmo tempo, eu trabalhava com plantas, eu era terapeuta homeopática, eu era costureira, eu fazia bolachas e doces, fazia cuca, eu vendia de tudo, né? E ainda tinha 2 crianças pequenas que eu criei sozinha e era professora, né? Então, nas horas de folga, eu tinha mais meia dúzia de profissões. E ainda era ministra da igreja, era catequista, era da diretoria. Eu fazia parte de tudo, menos da minha família, do meu casamento, né? Porque eu tinha que procurar fora, porque dentro de casa eu sentia medo de olhar para a situação, né? Então, quando a gente faz demais pelo outro, faz muito fora e dentro de casa, dentro da nossa casa, coração, a gente não está bem, é porque a gente está fugindo da própria dor, né? Então, enquanto a gente não cai no buraco, às vezes a gente não acorda, né? E tem um significado, uma coisa que você colocou importante, que a gente quer cuidar do outro e o outro, em qualquer família, não entende a nossa necessidade, não entende a nossa dor. E nem a gente pode explicar, porque se a porque gente não for... é por aí. A gente quer E se a cuidar gente do for... outro que não pediu ajuda. Exato. Se o outro não E pediu ajuda, ele não está precisando. Pois é.
e a gente fica sem atender, fazendo fora, sem conseguir conciliar o que você precisa fazer em casa. É. Você não consegue fazer, você faz por fora. É muito assim a gente ouvir, faz tudo por todo mundo e não faz por aqui, porque a gente Sim, tem medo, sim. né? Porque fora E é aquele mais medo, fácil, né? mais Fora a gente consegue fácil. Sim. isso. Estética falou assim, temos que deixar a bagagem dos outros e levar só a nossa bagagem. É, mas a gente, na prática, a gente carrega a bagagem de todo mundo e a nossa a gente deixa de lado, a gente nem lembra que ela existe, né? Para a gente se curar tanto da ansiedade como da diabetes, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que olhar para a nossa própria malinha que a gente guarda com toda raiva dentro da gente, mas a gente não quer largar ela, né? Então a gente esconde ela e por isso que a gente aumenta de peso, a gente tudo que nosso corpo faz que a gente não gosta é porque a gente não está olhando para ele com amor, a gente está olhando, querendo eliminar as coisas ruins, né? E nosso corpo não tem nada de ruim, não tem nenhuma doença que é ruim, porque não existe doença, existe a medicina germânica provou isso, a epigenética também. Não existe doença. Aquilo que o nosso corpo faz é uma tentativa de resolver um problema que ameaçou a nossa vida. Por exemplo, a diabetes alta, né? O excesso de açúcar no sangue. É porque a pessoa que está com essa diabetes alta, ela lá dentro dela, na essência dela, o corpo entendeu que ela está correndo perigo de vida. Se ela não tiver mais açúcar, mais energia, ela vai morrer. E é verdade que ela ia morrer. Não é só porque o corpo entende isso. Então, precisa, pelo jeito que a pessoa está vivendo, carregando os fardos da vida sem soltar, ela precisa ter muito açúcar no sangue para conseguir sobreviver. Então, se ela tomar... Por isso que se tomar excesso de insulina, ela morre. Porque não pode, ela precisa desse açúcar para se manter viva, né? Então, faz parte da natureza. Então, a gente não pode ter raiva quando a gente tem sintoma de diabetes. Quando tem muita pessoa falando, nossa, que medo dessa... Ai, que raiva, toda a minha família tem diabetes. Eu canso de escutar isso ainda, né? E quando você tem raiva de diabetes, pode ter 100% de certeza que você vai ter aquela diabetes fulminante, que você não vai conseguir curar sem a ajuda de outras pessoas, né? Porque a diabetes, por exemplo, o diabético não consegue se curar sozinho. Pode ficar o dia inteiro comendo alface e cenoura e tomando água, que a diabetes vai explodir. Se a pessoa tem uma diabetes que está crescendo, que está aumentando, se ela não olhar, ela precisa de ajuda terapêutica para olhar para a causa, né? Para aquilo que está por trás dessa ansiedade, dessa necessidade que a pessoa tem de estar fechada para o mundo, né? Porque o diabético, ele tem a resistência contra os outros, né? Mas essa resistência é consigo mesmo, né? Mas aparece com a família. Por exemplo, a pessoa diabética não quer conselho de ninguém, né? E é a besteira a gente querer dar conselho para o diabético, porque eu sei que até hoje eu não quero conselho de ninguém, né? Porque não, aquilo que a gente tem que encontrar dentro da gente, a própria força, porque o conselho não funciona mesmo, né? Ele não vai dar efeito, porque a gente precisa encontrar um motivo para querer viver, né? Então, se eu estou produzindo muito açúcar ou muita insulina, é porque meu motivo para estar vivo já é um diabético, assim, por exemplo, quando está começando uma diabetes ou quando já está um pouco elevada, a pessoa não tem sonhos próprios. A pessoa está vivendo para a família, para o trabalho, para alguém. Ela não lembra que ela tem sonhos pessoais. Então, para curar a diabetes, tem que procurar um sonho, tem que procurar dentro dela o que ela quer mesmo da vida. É ali que ela vai se curar, né? Porque quando ela começa a encontrar algo que faz o olho brilhar de novo, né? Encontrar um motivo para ser feliz, né? Um motivo para levantar cedo. Aí ela não precisa dormir até as 10 horas para ser feliz, porque a pessoa que tem vontade de dormir todo dia até as 10, é porque a pessoa não tem motivo para acordar, né? E quando ela acorda cansada. Exato. Exato. Você falou uma coisa interessante, é que quando a doença vem, para a gente é comportamento biológico, mas quando vem é um ganho de causa, vai chamar a atenção. É o lado Sim, positivo,
para quem não entende isso, acha com o lado negativo. Muita gente já ouviu muito isso, parece que eu joguei pedra na cruz, parece que eu sou uma praga, parece que Olha as coisas não só, acontecem né? comigo. E vem nesse negativismo e não quer buscar a autocura, né? Deixa eu É, cumprimentar aqui Rosa Brito, terapeuta, Cleia Dória, obrigado por estar participando. Essa é a segunda live de muitas. Então, é o ganho de causa. Então, eu tenho que sentir isso para dar é o sinal de alerta. Porque se não sim. tivesse alerta, não vai acontecer Como é nada. que... E muitos acontecem, e muitos em silêncio. Há muitas pessoas que vêm a óbito, de repente, É, de todo mundo se assusta. Ah, foi do nada, não é do nada. não é. Nada. Estava guardando, guardando, escondendo, 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 para se tentar forte. E na hora que não quer ajuda. As pessoas não querem ajuda. E é muito bom essa autoaceitação. O primeiro passo para a autocura é eu aceitar. Aceitei. É aceitar a doença, aceitar que eu posso me curar, que vai É, ter tempo, que tem profissionais, e aí vai deixar fluir. sim. E no tempo, é isso. Porque quando a gente não aceita um sintoma, uma doença, é porque a gente está maior do que Deus, né? Pois é, Maior do que a exatamente. natureza. E quem que a gente é? A gente é apenas um grão de areia, né? Exato. A gente é um grão de areia necessário, mas a gente não precisa salvar o mundo. A gente é responsável só pela nosso grão, né? Pela nossa parte no mundo. E aí, quando a gente não quer aceitar, que acha que jogou pedra na cruz, que é um castigo, que tem alguma coisa, né? É porque a gente está se achando muito grande, né? É falta de humildade, né? Falta de conhecer, de acreditar na própria vida, né? Deixa eu ver o comentário da Ju. Eu fico muito sonolenta quando eu faço atividade física. Hoje dei minha mãe na cozinha, ela veio ao banheiro, depois cochilo. Sim, porque daí é normal, quando você faz atividade física e quando você faz um excesso de um esforço fora do normal, é normal você ficar com sono depois, porque o corpo daí saiu do padrão. Agora, se você dorme 10 horas, você acorda, você quer dormir de novo. Aí você dorme de novo e você não consegue fazer nada com vontade, porque você tem vontade de novo de deitar no sofá, de tudo que é lugar que é deitar, né? Então, é aí que o corpo está te dando um alerta. Qual é o motivo Exato. que você tem para se movimentar? Se você não tem nenhum motivo para se movimentar, você é uma morta ambulante, né? Então, quando a gente tem muito sono, muito, tudo quando é muito, quando é, que nem a Ju está falando, faz atividade física, aí é normal querer um repouso, né? E se você atropela isso, aí vem o estresse, aí vem o pico de ansiedade, aí vem o descontrole, A o culpa, desequilíbrio, né? É culpa. Antes eu não tivesse isso, ou porque eu fiz isso. Então, ninguém tem culpa, tem é, responsabilidade. é, Né? É muito como assim, culpa é muito como encontrar esse consultório. A minha culpa, e eu é. costumo dizer assim, um pouquinho fundo, não sei, mas você pediu para nascer? Não. Sim, Pediu para ter esse nome? Não. sim, Tem culpa de pedimos quê? para nascer. É. Então, Nossa, quando a gente nasce, a gente briga com milhões de espermatozoides e óvulos, assim, para a tem, gente chegar primeiro. Então, a gente pediu, a gente brigou pelo nosso espaço, pelo nosso território, para garantir o nosso nascimento, né? Então, a gente é um vencedor já desde o momento da fecundação, né? A gente pediu, sim. sim, Só que o jeito que a gente levou a vida, às vezes, foi no inconsciente, que a gente, indiretamente, a gente também faz todas as coisas difíceis acontecerem, né? Que nem a nossa colega ali falou que ela precisa encontrar um sonho para me permitir curar. Todos nós temos um sonho dentro da gente, todos nós temos algo, só que a gente não tem coragem de encarar esses sonhos, não quer pagar o preço. A gente, a gente pega uma semente de uma árvore que dá 30 metros de altura e guarda ela no bolso e quer que ela produza, que ela seja aquela árvore. A gente não quer pagar o preço de plantar, de fazer o buraco, de adubar, de ficar irrigando e esperar o processo, né? Então, daí a gente pensa que a gente não tem sonho, a gente tem, só sim, que
Esse sonho também não é uma coisa ilusória lá fora, né? Por exemplo, se eu tenho o sonho de ser feliz, de fazer minha família feliz, já é um sonho, né? Porque já é uma coisa muito grande conseguir de ser feliz. A pessoa ser feliz é coisa extraordinária, né? Uma coisa que as pessoas com é muito comum das pessoas ver o lado negativo de todo mundo, si próprio e de todo mundo. E eu aí pergunto, e o seu lado positivo? Os seus dons? O que você faz? E o lado positivo fica onde? E o que você tem para o futuro? O que você pode fazer ainda? Ah, eu nem pensei nisso. Porque fica... É como se fosse agindo como fosse... É aquela questão de sobrevivência. É, Está sobrevivendo, não está é vivendo. Né? isso mesmo. Porque o diabético, o ansioso, ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele só está se mantendo vivo, né? E o Dete falou que travou, mas pra gente parece que está normal, né? Então, a gente precisa viver. Daí a gente, por exemplo, quando a gente está na sobrevivência, a gente se preocupa muito no que o outro vai pensar. Quando a gente se preocupa muito com as coisas físicas, materiais, é porque a gente está na sobrevivência. Agora, quando você já se preocupa se você está bem, se está todo mundo bem, se está tudo... Aí você já não importa mais. Isso, obrigada pelo retorno. Está normal, sim, né? Então, às vezes trava para alguma pessoa, às vezes a internet dela não está bem. Então, quando a gente aprende a olhar um pouco para a gente, aprende a acalmar nosso coração, dizer assim, agora estou ansiosa. Hoje eu estou ansiosa, né? Mas, tipo assim, a gente não fica, com mensagem de final, que diz assim, a gente não é ansiosa o tempo todo, né? Não tem como. Porque porque a gente, que nem você falou antes, né? Se eu falar assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu estou mentindo. Porque a gente não consegue sobreviver se a gente é uma pessoa ansiosa. A gente morre. Porque o cérebro, 24 horas por dia, com eletricidade no 220, no máximo a voltagem, o cérebro tem derrame. Não sobrevive, né? A dor é tão grande que a pessoa não sobrevive. Então, a gente tem picos de ansiedade, tem momentos de ansiedade. E quando a gente percebe que a gente começa com ansiedade, começa, por exemplo, ter vontade de cochilar a cada pouco, que nem nossa colega ali falou, também é um jeito de se esconder a própria ansiedade, né? Então, se você percebe que isso vira um costume, que vira um padrão, que tem que cochilar de manhã e tem que cochilar de tarde, um cochilo por dia é normal se você acorda cedo e dorme tarde, né? Por exemplo, eu começo a estudar às 5 horas da manhã e tem vezes que 10 horas da noite, 11 horas, eu estou em aula, né? Então, depois do meio-dia, eu cochilo sim, porque a nossa natureza precisa de repouso. Mas agora, se você não fez nada ainda, você não se movimentou, você esteve... Aí você já precisa um cochilo de novo, aí é fuga, né? Aí não é necessidade, né? Cumprimentar a todos, e se alguém tiver perguntas, esse é o momento, né? É isso. E, Já está chegando e na hora, né? é isso. Mas a mensagem final, assim, resumindo, que eu queria deixar, não existe ansiedade que dure para sempre. A ansiedade, ela vem e vai. Ela vem e vai. E quem vai decidir se eu fico com essa ansiedade sou eu. Então, eu posso descobrir recursos para me acalmar. Eu, por exemplo, tem vezes quando eu fico muito sem vontade de fazer nada, por exemplo, deita na cama e põe a cabeça mais para baixo do que o corpo. É porque o cérebro não está oxigenando às vezes que dá ansiedade. Ou se você está com muita ansiedade, às vezes você percebe, faz 5 dias que você não faz uma caminhada, né? Não faz um esforço físico. Vai fazer isso. Tem que ver o que está em falta. Se você está tomando água o suficiente, se você não comeu demais. Porque se a pessoa come demais, é certo que o corpo não vai aguentar. Porque o nosso corpo foi feito para se alimentar para viver, não para sofrer. Então, quando você come demais, você enche, você toma uma térmica de café, daí você já faz um outro, daí você já come outro, você pega um pão daquele tamanho lá, você já pega uma cuca. Eu tô falando do meu costume que eu tinha, né? Então, eu fico o tempo todo procurando coisa para comer. É certo que vai dar mais ansiedade, porque toda vez que eu como algo, açúcar, por exemplo, ele vai direto para o cérebro.
eu entro direto no modo sobrevivência quando eu como doce, porque o meu pâncreas está trabalhando no limite. Aí eu entro no modo sobrevivência. Isso, a nossa fisiologia faz isso, né? Se eu como muito doce, o meu cérebro entra... Agora, não quer dizer que eu não vou comer doce. Eu tomo sorvete, eu tomo cerveja, eu faço todas essas coisas, mas com equilíbrio. Eu fico Exato. muitas horas sem comer para gastar. Uma vez diziam que o diabético tinha que comer a cada 3 horas. É isso que mata o diabético mais rápido, né? Porque o diabético tem que ficar às 4 horas depois que se alimentou, aí que para de produzir a glicemia. Você tem que ficar mais de 4 horas sem comer para o teu pâncreas começar a produzir insulina de novo, né? Então, por exemplo, se você janta de noite, 7 horas da noite, você tem que tomar uns 2 litros de água durante a noite para no outro dia, 7 horas da manhã, tomar café. Não jantar 11 horas da noite e dormir de barriga cheia e de manhã, 6 horas, levantar e tomar já um monte de café e não tomar água, né? Isso, eu como tudo moderado, sem culpa. A gente pode comer de tudo sem culpa. Só que a gente também... porque o envenenamento mata a gente. Comer demais, a gente não sobrevive. Nosso corpo é natureza. Nosso corpo não é um carro que você vai lá, troca o tanque de combustível. É isso. Agora, o jejum, eu vi você falando de o jejum de 12 horas, ele é prudente, né? É Eu interessante. comecei a fazer uns meses atrás. Eu faço durante a noite. Por exemplo, se eu janto 11 horas da noite, às vezes a gente vai numa festa, vai a algum evento, aí eu vou almoçar só meio-dia no outro dia. E a diferença, o que faz a diferença é tomar bastante líquido. Água limpa. Não chimarrão, não chá, não café. É água limpa, porque a gente não lava a roupa com água suja, né? Então a gente... O rim precisa de água limpa para se purificar, né? Para conseguir dar conta. Por exemplo, se você fica bastante horas sem comer, tomando líquido, sem ansiedade, sem culpa. Você tem que fazer porque você quer fazer, não porque o médico obrigou. Porque se você fizer por obrigação, é melhor não fazer, porque vai dar efeito contrário, né? Paulo, É, é estourou muito, nosso horário. é muito comum as pessoas dizerem, para mim não resolveu nada. Tal chá, tal medicação. Claro. Ou fez Por o quê? contrário. Se a pessoa tem 60, 70 anos e a pessoa ficou ao menos 50 anos comendo coisas que não deveria ter comido, aí vai adiantar tomar chá por um mês? Se ela já viveu tantos anos, o corpo não vai conseguir dar a volta tão rápido. Você precisa esperar o mesmo tempo de processo, quase o mesmo tempo que você estava estragando o corpo, né? Então, o chá vai fazer efeito depois de 2, 3 meses, né? O jejum vai começar a fazer efeito depois. Por exemplo, o primeiro mês que eu comecei a fazer jejum, eu enchei muito. Porque eu entrei na sensação de estar só. O sentimento de abandono. Porque, por exemplo, a minha criança, o meu bebê, minha criança interna, entendeu que eu ficar sem comer significa que minha mãe tinha me abandonado. Minha mãe não estava me dando a teta, né? Então, o primeiro mês eu enchei muito. Fiquei retendo líquido. Mas depois eu fui... a gente vai vendo, vai trabalhando, vai acalmando. E diz, não, mamãe já me amamentou. Eu já estou viva, eu tô sobrevivi. Minha mãe não me deixou passar fome, né? Então, a gente olhando com consciência para isso, a gente... Aqui a Deilza trouxe um ponto muito importante. Eu não posso passar do horário fico tremendo. Bem isso, a Deilza, que eu tinha. Esse era o primeiro sintoma que nessa hora já tem bastante idade, tem que ter bastante cuidado, né, com isso também. Mas daí, eu tinha isso muito. Por exemplo, se chegar... eu tomava café de manhã 8 horas, comia um monte. Quando era 10 horas, 11 horas da manhã na escola, por exemplo, eu tinha que levar lanche. Eu tinha que levar uma balinha, porque eu ficava tremelica antes da hora do meio-dia. Eu não conseguia lecionar até na hora do almoço, por causa da tremedeira. Meu cérebro parava... Mas isso é uma coisa que está condicionado dentro da gente, que a gente tem que se alimentar toda hora, né? Aos poucos você pode mudar isso, Deilza, se você quiser. Antes de você começar a tremer, tipo assim, se você começa a tremer depois de 3 horas, come uma fruta quando deu 2 horas. E daí outro dia come uma outra fruta. Aos pouquinhos seu corpo vai aprender que ele não precisa mais tremer, que você não vai morrer de fome. Porque o que é a tremedeira? É a fraqueza. O corpo tá sentindo que tá... É a mesma coisa que eu falei que eu sinto, que eu enchei. Porque o corpo está entendendo que começa a tremer da convulsão muscular, né?
Na tremedeira mesmo, né? Os primeiros jejuns que eu fazia, eu não conseguia mais escrever, de tanto que minha mão tremia. É porque o corpo quer nos proteger, ele entende que está correndo perigo de morrer de fome, né? Aí toma bastante líquido e come alguma coisa para substituir, mas vai acostumando aos pouquinhos, não faz de repente, porque senão não vai conseguir. Porque nosso corpo sempre é mais teimoso e ele vence, né? Nossa, Paulo, eu já tinha encerrado antes, mas agora está. Então, eu tenho que agradecer a todos, agradecer a você por essa oportunidade, agradecer o Idete e outros da colega terapeuta, Cleia, Rosa Brito, e pessoas também de você aí, de ter essa oportunidade de a gente discutir sobre isso. Essa é a primeira, eu e você, de várias que virão por aí, né? Que cada mês a gente faz uma. Muito Foi o maior, gostoso, né? muito bom. E você me incentivou muito a matar as caras, sabe? Sim. Eu fico olhando e é gratidão profunda. Gratidão mesmo. Obrigado a todos que vão assistir depois. Obrigado a quem está presente. O horário não é tão bom, mas Não, não importa o horário. todo horário é bom. Sempre é, não importa o horário. Qualquer horário é bom. Então, o Paulo faz parte de uma comunidade que eu abri hoje, faz um mês que eu abri a comunidade, que o Paulo está, a Quitutes também, a Helena, a Deusa, nós temos bastante gente que está aqui, que está naquela comunidade. É uma comunidade que eu formei um mês atrás, com o Então, o objetivo nome. da gente se curar juntos, né? Então, quem quiser entrar nessa comunidade, lá no meu Instagram tem no link da bio, ou se não, também vai encontrar o meu WhatsApp por aí, pode mandar, algum jeito vai me achar, e pode entrar nessa comunidade. Todo dia eu coloco o link no story, né? Para a pessoa entrar, porque a diabetes a gente só cura se a gente estiver junto com outras pessoas, né? E evita também. A gente não vai conseguir evitar uma diabetes na solidão. A gente precisa de pessoas. E por esse objetivo que eu formei essa comunidade, que está muito gostoso, né? Vou continuar fazendo reuniões de vez em quando, para a gente trocar, né? Para a gente somar a saúde, né? É isso, Paulo. Eu vou sair para você conseguir salvar. Aí você posta compartilhado. Você vai lá no adicionar colaborador para sair no Aqui, meu Instagram também. aqui quando eu vou agora aqui, Na parte lá quando se perto, fecha. sim. Aí, Obrigada. então, a setinha, né? Não. Você vai apertar o X, daí vai aparecer compartilhar. Daí você vai no compartilhar. E antes de você fechar, você tem que adicionar o colaborador lá embaixo, né? Tá bom? Isso. O X lá em cima. O X lá O em X é o cima. primeiro Isso? passo. Depois Lá o em cima. segundo passo é a barra azul. E depois você tem que achar onde está escrito marcar pessoas. Mas não é no marcar pessoas, é no adicionar colaborador. Daí que você vai... Daí você procura o meu nome. Você procura ali Isso. a Silvina, daí vai aparecer, daí você clica em cima. E daí vai em Tá bom. frente. Vamos conseguir. Eu Gratidão. aprendi também, porque você não vai aprender. Nossa, brigadão, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Até E logo mais. até mais. Obrigado a todos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todos.